Dando aqui continuidade, né, à playlist de resoluções de questões para militares, né, vamos aqui para uma questão de eletrostática do IME. Vamos ler aqui a questão. Na figura são mostrados 3 partículas fixadas e uma quarta partícula pendurada por um fio inextensível. As 4 partículas estão carregadas eletricamente em equilíbrio nos vértices de um quadrado de lado L, né? Então, assim, ele está pedindo aqui, né, ele dá a constante do meio, que é K, e ele pede atração aqui nesse fio, né? Ele pede essa atração aqui. Então, eu tava resolvendo essa questão, né? E tava dando um trabalho, aí eu consegui encontrar uma solução bem bacana, eu resolvi trazer aqui, né? Achei bem interessante essa solução. Então, vamos lá, né? Eu vou fazer os eixos coordenados dessa partícula bem aqui. Então, eu vou botar dessa forma aqui, ó. Vamos aqui, né? Vou colocar aqui o meu eixo X e aqui o meu eixo Y, certo? Aqui, né? Aqui tá a nossa partícula lá, ela tá no ponto 0, 0. Então a gente vai ver aqui quais são as forças que atuam nela, né? Aqui a gente vai ter a tração, né? A tração ela vai estar bem aqui, certo? Aqui é a minha tração. Essa carga aqui, ela, como mesmo sinal, né? Então vai ser uma força de repulsão, né? Então vai ser uma força de repulsão aqui, né? E a gente sabe, né, que como é um quadrado ali, né, e ele é na direção da diagonal, né, porque se você for ver, né, essa direção aqui, né, é a própria diagonal, né, então a gente sabe o ângulo, né, que ela vai fazer aqui, né, que vai ser 45 graus, certo? Aí vamos ver aqui, né, agora com essa partícula aqui, né, só a mesma carga, né, de sinais opostos, né, então vai ser uma força de atração. Então vamos lá, tá aqui a atração, né. Vou chamar essa força de F1, certo? Essa aqui vai ser F3, né? E a gente vai ter mais uma força, né? Que vai ser produzida por essa quarta carga aqui. E é a mesma carga, né? Do mesmo sinal, então vai ser uma força de repulsão, né? Então, vamos aqui, né? Vou fazer esse F2 aqui, né? F2. Então aqui, né? Eu vou fazer um tratamento mais analítico, né? Usando mais geometria analítica, né? Vetores, assim. Porque durante a resolução da questão, você quer a tração, né? E aqui ele não informa esse ângulo aqui, né? Fica esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui, ele não informa, né? Então é mais difícil. Então, eu encontrei um jeito, né? Analítico, eu achei bem interessante, resolvi trazer, né? Então vamos ver aqui, né? Vamos primeiro dizer quem é quem. F1, F1 é uma força de atração, né? Que é igual a K. O módulo das partículas são iguais, né? Então a gente já pode colocar assim, né? Que é o quadrado sobre a distância ao quadrado, que é L ao quadrado, certo? Que é o módulo, né, das forças. Então vamos lá. Agora quem é F2, né? F2, né? O módulo de F2, né? F2, né? Vai ser K, que é o quadrado sobre L também, né? Esse é o mesmo, né? F3, né? Agora vamos aqui para o F3, vamos ter um pouco mais de cuidado no F3, né? O módulo de F3. F3 aqui, a distância é a diagonal, né? E a diagonal do quadrado vale o que? L raiz de 2, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Fica o quê? Fica K, de novo, módulos são iguais, né? Então, aqui é o quadrado sobre... Aí, no caso, L raiz de 2 ao quadrado, né? Vai ficar como? K, que é o quadrado sobre 2L ao quadrado. Então, assim, a gente vê aqui tem muitas variáveis e é muito difícil você ficar trabalhando, né, com essas muitas variáveis. Então, como é que eu vou fazer, né? Eu vou chamar isso aqui de F, né? Então, isso aqui vai ser F, isso aqui vai ser F, e o F3 vai ser quem? Vai ser F sobre 2, né? Então, beleza. Vamos aqui agora fazer os vetores, né? Antes de fazer os vetores, vamos fazer mais uma análise física do problema, né? Aqui a partícula está em repouso. Se ela está em repouso, parada, né? O que isso quer dizer? Que o somatório dos vetores, o somatório das forças, o somatório vetorial das forças que atuam sobre ela, né? É zero, né? Então o que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode botar F1 mais F2 mais F3 mais T
isso aqui tudo igual a zero, né? Certo. Então, vamos ver vetorialmente quem é F1, né? Como o F1 ele está na direção oposta de x, né? Está na direção negativa de x e ele só tem essa direção, a gente pode dizer, né, que F1, né, o vetor F1, o vetor vai ser menos F e chapéu, certo? E o F2, né, justamente aqui, né, ele está na direção negativa do eixo Y, né? Então, a gente pode dizer que F2, né, é igual a menos F J chapéu, certo? Agora o F3, né? O F3 a gente toma um pouquinho mais de cuidado aqui. O F3 a gente vai decompor ele, né? Quando a gente, e aqui, né? Aqui nesse quarto eixo, né? Nesse quarto eixo, o cosseno é positivo e o seno é negativo, né? Então, o F3, como é que vai ficar, né? F3 vai ser quem? Vai ser o seu módulo, né? Quem é o módulo de F3? É F2 sobre 3, que multiplica o cosseno, né? O cosseno de 45. Aí agora vai ficar o que? Menos o módulo de F3 sobre 2, né? Opa. Sobre 2, né? Aqui, 2, né? Aqui é 2. Seno de 45, né? Por que que é menos, né? Porque justamente esse quarto eixo aqui, né? Aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto, né? Nesse quarto eixo, o cosseno é positivo e o seno é negativo. E esse ângulo aqui, né? Na decomposição de vetores, né? A gente decompõe, né, o F3, né? F3 é o que? É o módulo do vetor vezes o cosseno de θ mais o módulo do vetor, né? Vezes o seno de θ. O meu θ, ele é 45 graus, né? E o módulo do vetor, né? Eu já tenho aqui, né? Que eu achei esse módulo aqui, né? Vocês vão ver que lá na frente, né? Que você colocando tudo em F vai facilitar mais as contas, né? Então, trazendo mais pra cá, né? Vamos lá, F3, né? Trazendo pra cá, né? F3, o vetor, né? É o que? F sobre 2, que multiplica aqui é o cosseno de 45, né? Opa, deixa eu só botar aqui, né, o chapéu e aqui o J chapéu. Aqui é o cosseno de 45, né? Raiz de 2 sobre 2 e chapéu, né? Menos F2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, né? O cosseno e o seno são iguais. 2, J chapéu, né? Então, vamos só ajeitar aqui, né? F3 vai ser igual a F raiz de 2 sobre 4 e chapéu menos F raiz de 2 J chapéu sobre 4, né? Então, aqui a gente já dividiu, né? Separou na forma vetorial, né? O F3, o F1 e o F2, né? Então, a gente pode somar eles, né? A gente já pode somar eles, né? E vai ficar faltando só justamente a parte que a gente quer, né? Que é o T. Então, vamos somar aqui, né? Vamos somar o F1 com o F2 com o F3. A gente soma as partes, né? Do I, que são iguais em todos, e o J, né? Aqui vai ficar F1. Eu vou somar aqui o menos F1. Menos F1 em chapéu com F raiz de 2 e chapéu, né? Então, vai ficar o quê? Vai ficar F raiz de 2 sobre 4 menos F, né? Tudo isso aqui, né? E chapéu, né? Mais a parte do J chapéu, né? Vamos lá. Quem é que eu vou somar aqui? Vai ficar o quê? Menos F, né? Que eu tô pegando essa parte aqui. É o F2, né? Menos F raiz de 2 sobre 4, né? Mais T, né? Igual a 0. Beleza. Aqui eu vou dizer que as coordenadas do meu... Agora aqui, hein? Vou dizer que as coordenadas do meu vetor da tração vai ser o quê? T, né? Vai ser igual a x, y, né? Só para facilitar mais as contas, né? Então, eu vou somar aqui, né? O meu x, né? Com essa parte aqui e o y com essa e igualar a 0, né? Então, vamos lá. X mais F raiz de 2 sobre 4 menos F é igual a 0. Depois y menos
f menos f, f raiz de 2 sobre 4 igual a zero, né? Porque aqui, né, as componentes elas têm que ser iguais, né? Aqui eu botei zero, mas na verdade aqui é 0, 0, né? Então a parte do x tem que ser zero e a parte do y tem que ser zero, né? Aqui eu coloquei os vetores aqui na forma algébrica, né? Porque o vetor t também, né, ele é da mesma forma, né? É a e chapéu, né? Mais b, j chapéu, né? Mas aqui tá na forma algébrica, né? Mas eu fiz logo ligeiro, né? Porque se eu botasse na forma algébrica, ia demorar mais, né? Eu só coloquei os vetores aqui na forma algébrica porque é mais... você vê isso mais no ensino médio, né? A forma algébrica dos vetores e tudo, fica mais fácil de visualizar, né? Mas o que você tem que visualizar aqui é que eu pegar a parte do x, né? Do eixo x, eu vou somar ela com a parte do eixo x do vetor tração, né? E igualar a zero, né? Porque as duas componentes têm que ser zero, né? Então a gente vai descobrir que o x, né? Vamos lá. O x vai ser igual a f menos f raiz de 2 sobre 4, né? E aqui o y vai ser igual a f mais f raiz de 2 sobre 4, certo? Agora, o que a gente descobriu, né? Que o vetor tração, ele tem as componentes f menos f raiz de 2 sobre 4 e a componente no eixo y é f mais f raiz de 2 sobre 4, né? E a gente já viu, né, quando a gente está estudando os vetores, né, como é que a gente pega aqui na questão, né? Tem que ter esse tipo de interpretação. Quando ele pede aqui a tração no fio, né, ele quer o módulo, né? Porque a gente está tratando a tração aqui como vetor, né? Então, o que ele quer? Ele quer o módulo. Ele quer o módulo na tração, né? Então, aqui o vetor, né, ele está na forma, a tração está na forma vetorial, né? E como é que é o módulo, né? Como é que é o módulo de um vetor, né? Se eu tenho um vetor aqui, U, né, e ele tem as componentes A e B, como é que é o módulo dele? O módulo é A ao quadrado mais B ao quadrado raiz isso aqui, né? É o módulo dele, né? É a distância. É o tamanho do vetor, né? É o tamanho que o vetor tem, né? Justamente o tamanho. Então, vamos fazer essas duas componentes ao quadrado e tirar a raiz, né? Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro a parte do x ao quadrado, né? Fica f ao quadrado mais 2 vezes f ao quadrado, raiz de 2, tudo isso aqui sobre 4, né? No caso aqui é menos, né? Menos. Mais f, agora o segundo termo ao quadrado, né? 2 f ao quadrado sobre 16, né? Isso, 16. Agora vamos para a parte do y, né? Ao quadrado, mais f ao quadrado, mais f ao quadrado que multiplica, mais 2 vezes, né? 2 vezes f ao quadrado, raiz de 2 sobre 4, mais 2f ao quadrado sobre 16, né? É isso aqui tudo, né? Dentro da raiz. Aqui você vê que eu simplifiquei, né? E mesmo assim, muita conta, né? Então, imagina se eu abrisse o f, né? Se eu deixasse o f dessa forma aqui, né? Se eu colocasse o f assim, dessa forma aqui, né? Você vê muitos números, né? O pessoal da prova fica confuso, né? Então, assim, quando você estiver fazendo a prova, você vê que dá para simplificar, colocar em evidência, o mínimo de trabalho possível tem que ser feito, né? Então, vamos lá, dá pra gente cancelar esse com esse, né? Então, como é que vai ficar aqui, né? Vai ficar a raiz, vai ficar 2 vezes, né? F ao quadrado mais 2f ao quadrado sobre 16, né? Certo? Tudo isso aqui dentro da raiz, né? Então, aqui dá pra gente simplificar, né? A gente simplifica isso com esse, né? Isso aqui vai ficar 2 vezes f ao quadrado mais f ao quadrado sobre 8, né? Dentro da raiz. O que a gente vai fazer agora, né? A gente vai juntar aqui os termos.
isso aqui 2 vezes, né, 8f ao quadrado mais f ao quadrado, tudo isso aqui sobre 8, né? Eu multipliquei aqui em cima e embaixo por 8, né? E como o denominador é igual, eu posso somar nessa fração, né? Lembrando que isso aqui está tudo dentro da raiz. Então, vamos lá. Igual a raiz quadrada de 2 vezes 8f ao quadrado sobre 8, né? Ou 8 não, né? 9. 9. Beleza, né? Então, esse 2 eu posso simplificar com esse 8. Vai ficar como? Vai ficar a raiz quadrada de 3, ou de 9 f ao quadrado sobre 4, né? Aqui, como eu tô querendo saber a distância, né, tudo, eu não preciso me preocupar com o valor de f mais ou menos, não preciso me preocupar com valores negativos. Então, eu já posso ir direto, né? Eu já posso dizer, né, que o módulo da atração vai ser o quê? 3f sobre 2, né? Então, vamos agora sim, no final a gente descobre quem é o f, né? Então, vamos lá. 3, né? Opa, deixa eu fazer aqui. Né? Então, vai ficar o quê? 3. Quem é o f, né? É k, que ao quadrado sobre, né, L ao quadrado, né? O f é justamente... cadê? O f é justamente isso aqui, né? Eu só fiz substituir aqui, né? Então, a gente viu, né, que o módulo é isso aqui, né? Que, se eu não me engano, a resposta é... Pronto, letra C, né? Que é justamente, né, aquela parte. Então, eu estava fazendo essa questão, né? E eu justamente não tinha feito, né, essa ideia de substituir por f, né? Então, eu abria as contas e errava uma vez, errava 2 vezes, errava 3 vezes, e aí eu não, vou aqui simplificar o máximo que eu consigo para limpar mais, né? Para a pessoa durante a prova tem que ser mais, tem que fazer várias questões e é isso, né? Então é isso, né? Essa parte aqui, transformar tudo na forma vetorial, né? E uma outra questão que estava dificultando na questão era justamente a tração, né? Porque eu não sabia, porque eu tinha que decompor a tração. E eu não sabia esse ângulo, né? Eu não sabia, né? Eu tô fazendo aqui o eixo X, né? Eu também não sabia esse ângulo aqui, né? Aí você tinha que ir atrás dos ângulos, então eu preferi achar o vetor tração, né? Para depois pegar o seu módulo, né? Então é isso, né? Qualquer dúvida é só falar nos comentários e valeu!